Então, esse processo que a gente está fazendo aqui agora, que é o processo de trimo-manicura, visa qualificar a nossa biomassa, aquilo que a gente vai levar para extrair. Como a gente deseja obter a maior concentração de canabinoides dentro da menor proporção da biomassa, a gente tem que qualificar a nossa biomassa e por isso a gente faz esse processo de trimo, que assim o rendimento vai ser maior da nossa extração. Um cuidado bacana de ter é cortar estritamente as folhas, né? Não danificar as flores. No início pode parecer muito difícil diferenciar uma da outra, mas com atenção você consegue observar o raminho da folha e remover apenas elas, né? Então a gente terminou de manicurar as flores, a gente pesou a quantidade e agora a gente vai só colocar num potinho para armazenar. A gente vai triturar essas flores daqui a pouco e começar a extração. A gente está usando esse pote hermético e um sensor de temperatura e umidade para a gente ter controle, né, de como é que está. As flores elas ficam na umidade ideal quando elas atingem 62%, 63%. Basicamente agora a gente vai triturar as flores, elas vão virar um pó, né? E aí começa a ficar difícil de manusear. E eu gosto de usar a luva porque o pozinho, a resina delas são bem grudentos e a luva dá muito mais conforto e segurança também, né, para fazer ficar certinho. E o macete é sacudir ele, que aí você consegue triturar todas as flores. E aqui nós temos o resultado da trituração. Aí a gente já começa a colocar no beck. Uma vez definida a quantidade de flores que a gente vai usar para extração, nós vamos colocar essa quantidade de flores em contato com o álcool. A gente vai usar aqui o álcool isopropílico, mas pode ser usado um etanol, pode ser usado qualquer outro solvente alcoólico. Mas o álcool isopropílico atende bem essa necessidade, ele só é um pouco mais caro em comparação ao álcool comum, mas qualquer solvente de álcool é possível você fazer uma extração que seja eficiente. Após a trima e qualificação das flores, elas são pesadas e a partir do momento que você sabe esse quantitativo, o volume de flores que atingir esse becker, nós vamos igualar o dobro desse volume em álcool e deixar esse processo acontecer por 15 minutos. Passados 15 minutos aqui agitando, esse álcool já sequestrou todos os canabinoides dessas flores trituradas. A gente vai passar por uma peneira grossa primeiro, antes de chegar lá no filtro. A melhor técnica que eu encontrei para extrair o máximo de álcool das flores é pressionar com a mão mesmo. A gente estava pressionando com colher, de outras formas, e aí eu percebi que espremê-las com a mão é uma boa ideia. Uma vez coado, então agora a gente vai passar por um processo simples de filtragem doméstica, para depois a gente começar a tirar o álcool para reduzir esse volume aqui ao máximo e assim sim atingir o nosso estado que a gente quer de extração. Com a peneira a gente tem uma água escura, né? Um álcool completamente túrbido e a gente vai ver daqui a pouco a diferença que vai fazer quando eles vão ficar translúcidos. A gente vai começar a organizar o nosso processo para coar. Estava usando um filtro só, eu estava sentindo que estava ficando muito arenoso o álcool que estava sobrando, ele estava turvo. E aí usar 2 filtros é o que a gente faz hoje, né? A gente dobra o filtro e coloca um ao contrário do outro. E hoje o álcool sai muito mais cristalino por causa disso. A gente terminou a filtragem, é legal a gente ver a diferença da cor, né? Agora ele está completamente translúcido. Esse é um destilador de água, a gente tem que retirar o álcool. Daria para fazer sem o destilador, deixando o álcool esquentando, só que o destilador acelera muito o processo. É uma base aquecida que tem uma tampa que resfria, então ali dentro o álcool começa a evaporar e ele sai branquinho, transparente aqui da ponta. Então o objetivo dele é reduzir a quantidade de álcool que a gente está utilizando, né? Uma informação importante para quem for usar um destilador é o seguinte: o álcool não pode acabar dentro dele, então é importante a gente monitorar quanto de álcool ainda tem lá dentro. Aos 157 graus mais ou menos, o THC evapora, por exemplo, então a gente não pode esquentar o óleo demais.
A temperatura só vai subir quando o álcool sair inteiramente da solução e só sobrar canabinoides. Como esse processo não dá para ser concluído nesse aparelho, a gente vai passar para um próximo passo. Agora o álcool já reduziu bastante, a gente já desligou o equipamento e a gente vai transferir para o becker e ele vai completar o processo nele. Então agora a gente vai para esse segundo equipamento, que é um agitador magnético e consegue aquecer a temperatura. E vai manter isso agitado e vamos controlar a temperatura no período de ebulição do álcool para ele extrair completamente, até atingir o índice ideal da evaporação do álcool, tomando todo o cuidado para não ultrapassar os 100 graus de temperatura, para a gente não perder os fitocannabinoides. Quando a temperatura começa a subir, significa que a gente está entrando num processo de descarboxilação, que é o objetivo de transformar as formas ácidas dos canabinoides nas formas não ácidas que têm o melhor efeito medicinal. Então a gente vai observar isso e agora a gente vai otimizar esse processo, transferindo esse volume para um becker menor. Agora a gente observa que não tem mais bolinha saindo, ou seja, o álcool já acabou. Pela temperatura, a gente consegue perceber que o álcool já foi embora. A gente vai coletar aqui uma pequena amostra de meio ml para a gente encaminhar para um laboratório. E esse laboratório vai nos dar a concentração de fitocannabinoides nesse produto de extração.